Primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite para o senhor, para as pessoas que estão assistindo. Eu me chamo Maria Rita, sou aluna da MD4 e estou realizando esse projeto junto com o professor Bruno, né, que é quem está me orientando, e a gente optou por fazer uma análise espacial da incidência da hanseníase na população geral e em menores de 15 anos aqui no estado do Pará. A gente escolheu esse tema justamente porque é uma patologia que tem um histórico e um estigma muito grande aqui na nossa região, e eu escolhi o tema justamente depois da visita que eu fiz ao abrigo João Paulo, lá na MD2. E vou começar. Com relação aos aspectos introdutórios no geral, com relação à hanseníase, é uma doença infectocontagiosa crônica, né, que é causada pela micobactéria leprae, que inclusive é justamente porque do nome dela que ela era chamada de lepra anteriormente. Tem um alto poder incapacitante, porque ela comete os nervos periféricos, né, as células de Chaban, e essas células de Chaban vão fazer a mielinização dos axônios, então vão promover essa nutrição e esse suporte para os axônios e para a regeneração dos neurônios no sistema nervoso periférico. Então, ela vai estar cometendo essas células e a pele. Então, ela vai se apresentar a partir de lesões hipopigmentadas ou eritematosas, né? Que no local a gente percebe uma anestesia, uma parestesia e úlceras também. Então, a gente percebe que a pele do paciente fica extremamente deformada. Então, a distribuição dessas lesões geralmente acontece na face, nas orelhas, nas costas, nos membros e nas nádegas. E a gente tem como consequência incapacidades físicas que podem ser permanentes se a patologia não for tratada nas mãos, nos pés e nas faces. E isso agrega também um estigma social e acarreta também a necessidade de uma notificação compulsória dessa doença. A gente tem dois tipos de classificação clínica, que é a paucibacilar e a multibacilar. A paucibacilar sendo a forma inicial e tuberculoide, e a multibacilar a forma de mofa e bichorniana, né, que é justamente a mais transmissível. Com relação à epidemiologia no Brasil, a partir do boletim epidemiológico de 2023, que a gente selecionou a partir do Ministério da Saúde, a gente teve 22.773 novos casos. Aqui no Brasil, a gente é o segundo país com maior número de casos, só ficando atrás da Índia. E com relação às características epidemiológicas, né, o predomínio foi em pessoas maiores de 15 anos, 96%, homens e primordialmente pessoas pardas, né? A forma clínica mais comum é justamente a de mofa, e na região norte a gente consegue perceber as maiores taxas de detecção, sendo o nosso estado do Pará o mais afetado. E a gente percebe que a hanseníase, além dela acarretar um estigma social muito grande atrelado à doença, a gente também tem determinantes sociais que contribuem para que essa transmissibilidade e essa disseminação da doença aconteça. Então, a gente tem a pobreza, a moradia precária, baixa escolaridade e um acesso limitado à saúde também, fazendo com que essa doença se agrave. Com relação aos objetivos do nosso estudo, a gente tem os gerais e os específicos. Os gerais, sendo eles analisar a distribuição da hanseníase no estado do Pará nos anos de 2023 e 2024, e com os objetivos específicos, analisar a relação com os indicadores de vulnerabilidade social, que eu citei anteriormente, e, a partir disso, identificar territórios prioritários de intervenção e áreas com risco de aumento de endemicidade. Então, a metodologia que a gente utilizou é um estudo ecológico, transversal e analítico, descritivo, que a gente consegue abordar não só o indivíduo, mas estudar a população como um todo. A gente não entra como intervenção, mas descreve os achados que a gente encontrou. Uma abordagem quantitativa a partir de dados secundários que são agregados por município, com o objetivo de analisar a distribuição espacial aqui no Pará. E, a partir disso, realizar uma associação com o risco epidemiológico nos municípios vizinhos a partir do município de maior incidência. Porque a gente percebe que, posteriormente, a gente vai ver na distribuição do mapa que essa correlação entre os municípios pode ter, sim, relação com o agravamento da doença.
Então, o local e população do estudo, a gente selecionou 144 municípios daqui do estado do Pará, né, a nossa região norte, e áreas com alta carga endêmica de hanseníase. Como eu já falei anteriormente, o período de análise foram os casos novos notificados entre os anos de 2023 e 2024, em que a gente avaliou a distribuição da doença, formas clínicas, persistência de transmissão e risco epidemiológico dos municípios vizinhos. As fontes de dados que a gente selecionou é a partir do SINAM, né, através do Ministério da Saúde, os casos notificados do hanseníase a partir de uma base de dados secundária, e as informações populacionais, para que a gente consiga agregar essas duas informações, a gente retirou do IBGE, as estimativas intercensitárias do IBGE. As variáveis que a gente selecionou, começando pela taxa de prevalência geral da hanseníase a cada 10 mil habitantes, e a gente utilizou duas variáveis, a calculada para a população no geral e para a população menor de 15 anos. Porque essa população menor de 15 anos, a gente percebe que tem uma sensibilidade maior para a identificação e transmissão da patologia. A nossa construção da base cartográfica, a gente utilizou a malha municipal do IBGE, na escala de 1 para 250 mil na versão de 2013, com a projeção do CIRCAS 2000 e a integração de dados, tanto epidemiológica a partir do SINAM, quanto os polígonos municipais via código do IBGE. Foi essa construção que a gente utilizou para poder construir o nosso mapa. Análise espacial descritiva. A gente tem mapas coropléticos das taxas de prevalência por município, aqui no estado do Pará, e a gente percebe, a partir do mapa, identificar as áreas com maior ou menor concentração da doença e fazer justamente essa comparação espacial que foi estipulada pela gente nos objetivos entre 2023 e 2024. Com relação aos aspectos éticos, a gente fez a utilização de dados secundários, públicos e agregados, sem identificação nominal dos indivíduos, portanto, a gente não precisou da submissão de nenhum termo de consentimento pelo Comitê de Ética. Com relação aos resultados esperados, a gente já produziu até então 4 mapas, primeiramente apresentando o eixo da distribuição espacial das taxas de prevalência da hanseníase no estado do Pará em 2023. Então, aqui a gente percebe as áreas que possuem uma incidência maior da patologia e fizemos novamente análise a partir dos dados do SINAM em 2024. Então, a gente percebe que já tem áreas que são críticas em 2023 e que essas áreas se agravam em 2024. Isso daqui com relação à distribuição espacial na população geral. Com relação às pessoas menores de 15 anos, a gente tem esse mapa aqui que foi criado a partir dos dados de 2023, então a gente também consegue perceber de forma heterogênea localidades que são mais críticas, em que a doença é mais prevalente, e em 2024 a gente consegue perceber o agravamento de alguma dessas localidades, mas que ainda com um aspecto muito heterogêneo. Então, com relação aos resultados preliminares, como eu falei, a gente percebe essa heterogeneidade e as maiores taxas em municípios na região do Sudeste, Nordeste e Sul do Pará, isso com relação à população no geral. Então, quando a gente vai fazer a correlação com os dados que a gente tem do IBGE, a gente percebe que tem um destaque maior para as áreas que são mais próximas a corredores urbanos e fronteiras agrícolas. Então, em 2024, como foi evidenciado no mapa, a gente consegue perceber o aumento da intensidade nas taxas do Sudeste. E para a população menor de 15 anos, isso também acontece. O Sudeste ele permanece cursando com uma alta prevalência e o Nordeste também. Então, a partir desses dados e da construção do mapa, a gente consegue ter um indício de que a transmissão ativa e maior vulnerabilidade dessa população acontece justamente na região Sudeste e na região Nordeste. A gente fez a comparação temporal justamente para verificar quais são as áreas em que a gente tem uma manutenção ou um crescimento, né, dessas áreas endêmicas e a persistência em localidades que já são críticas no período anterior, como foi evidenciado. A partir do momento que a gente tem a construção desse mapa,
a gente percebe que traz implicações altamente relevantes para a gente, porque eles reforçam a necessidade de análises complementares, a compreensão da dinâmica de transmissão, o que está acontecendo para que aquela área seja mais agravada pela doença, o que está fazendo com que a gente tenha a manutenção dessa prevalência nesse local, a identificação da persistência de clusters endêmicos, né, que é justamente o agregado em comum de uma doença naquela determinada região, e uma avaliação da possível expansão da endemia em micro-regiões específicas. A gente utilizou essas técnicas de análise espacial que foram propostas, o índice de Moran Global, que vai avaliar justamente a autocorrelação espacial entre esses municípios, que, como eu falei anteriormente, a gente percebe que essa relação entre os municípios, o município que tem uma incidência muito grande, ele pode afetar municípios que anteriormente estavam com incidência menor. Então, a gente tem também o LISA, né, que identifica justamente esses aglomerados endêmicos. A gente tem o estimador da densidade kernel, que é aplicável para caso a gente haja dados pontuais de alguns casos. O scan espacial e espaço-temporal, que vai detectar justamente, junto com o LISA, esses aglomerados significativos em diferentes períodos. E os modelos bayesianos, né, que suavizam as taxas em municípios de pequena população, justamente para que a gente não tenha uma flutuação muito grande, né, na coleta de dados. Essa foi a apresentação. Eu gostaria de agradecer ao professor Bruno pela oportunidade de desenvolver esse trabalho em um tema que eu me interesso muito e que é muito prevalente aqui na nossa região. E é isso. Obrigada.